Agora vamos para Brasília, gente, porque o sucessor do juiz Sérgio Moro segue com problemas. O Ministério Público Federal do Paraná pediu à Justiça a suspensão de Eduardo Apio, o responsável pela 13ª Vara Federal de Curitiba nos processos da Operação Lava Jato. Paula Lobão chegando ao vivo com as apurações, os bastidores da notícia pra gente. Oi, Paula, boa noite. O que aconteceu, afinal de contas? Oi, Lívia, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan nesta sexta-feira. O que aconteceu é que o Ministério Público Federal entende que o juiz Eduardo Apio pode vir a ser parcial nas decisões dele no âmbito dos processos da Lava Jato. Vou explicar por quê. O que aconteceu? A Procuradora Federal que assina esse documento, esse pedido à Justiça do Paraná, é a Carolina Bonfadini de Sá. O que a procuradora Caroline conseguiu colocar no documento? Ela constatou que a senha utilizada pelo Eduardo Apio para acessar os processos dentro do sistema da Justiça Federal é essa senha que eu vou dizer para você agora, LUL22, dando uma referência aí ao presidente Lula. O que também ela coloca nesse documento, nesse pedido à Justiça, é que nas redes sociais o magistrado Eduardo Apio já fez várias postagens criticando a Lava Jato. E tem ainda uma outra razão. Ele teria feito doações para a campanha do presidente Lula no ano passado. Inclusive, há informação de que essa transação está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Diante desses fatos, a Procuradora Federal, a Carolina Bonfadini de Sá, ela entende que o magistrado Eduardo Apio não pode estar à frente dos processos da Lava Jato. Ela entende que ele teria um posicionamento parcial. E tem ainda uma outra situação, viu, Lívia? O Ministério Público Federal também coloca nesse documento uma lista de momentos em que o magistrado Eduardo Apio fez críticas a Sérgio Moro e a Deltan Dallagnol. A gente lembra que hoje eles são respectivamente senador e deputado federal, mas eles eram os chefes da Força-Tarefa, eram eles que comandavam a Força-Tarefa da Lava Jato. Outro motivo, então, para solicitar a suspeição do juiz nesses processos da Lava Jato. Agora, tem uma informação a respeito dele, do juiz Eduardo Apio. Ele é um crítico de Sérgio Moro, inclusive ele já deu declarações dizendo que o atual senador é enviesado, essa foi a palavra que ele utilizou. Bom, o Eduardo Apio, ele tem negado essa questão aí de ser parcial, ele fala que não é nada disso, ele nega que tenha feito doações para a campanha do presidente Lula, ele afirma que vai continuar com a Lava Jato, vai trabalhar para que a Lava Jato, ele fala assim, a Lava Jato não vai morrer. E ele também fala que ele não tem qualquer similaridade com o fato ideológico e político do presidente Lula. Ele fala que ele está fora desse âmbito, né, que ele não pode ser julgado com relação a essa questão. A gente vai acompanhar para ver como é que vai ser essa decisão por parte da Justiça do Paraná, se vai manter o magistrado Eduardo Apio nos processos da Lava Jato ou se vai substituí-lo. Qualquer novidade, eu volto com você. Acompanhar todas essas discussões com toda certeza. Paula Lobão, obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Vamos então girar com os nossos analistas essa posição, essa argumentação do Ministério Público Federal do Paraná. Vou começar com você, Capês, porque eu quero primeiramente uma análise um pouco mais técnica a respeito desses argumentos que foram levantados pelo Ministério Público Federal para apontar uma parcialidade de Eduardo Apio. E daí esse pedido de suspeição nesses casos que envolvem a Operação Lava Jato nessa Vara Federal Criminal, a 13ª de Curitiba. Para você, esses argumentos são o suficiente para que realmente ele seja afastado desses casos? Faz sentido tudo isso para você? Olha, Lívia, eu não conheço propriamente todos os elementos do pedido de afastamento, mas a julgar por aqueles que estão sendo exibidos aqui,
senha LUL 2022, críticas ostensivas. O juiz não tem que dar entrevista, o juiz tem que falar nos autos, tem que decidir, tem que analisar serenamente. Um dos princípios básicos é a inércia da jurisdição, a imparcialidade, a sobriedade, a gravidade do exercício desta função. É uma função extremamente relevante. E, infelizmente, eu vejo a justiça fazendo uma metáfora, descendo a Serra do Mar na chuva com uma Kombi lotada, fazendo uma curva para cá uma hora, outra curva para lá. Quando o que se espera da justiça é o equilíbrio, a imparcialidade, a equidistância. Me parece que pela postura dele, os comentários que ele fez, esses elementos aqui que estão sendo colocados, é muito triste dizer, mas ele perdeu a isenção, perdeu a condição de imparcialidade, perdeu a credibilidade para julgar a Lava Jato. E agora, mais do que isso, porque se ele permanecer, é possível que ele parta para o extremo oposto. Ou seja, para mostrar que ele não é parcial, ele começa a fazer uma parcialidade contrária agora à sua posição inicial. Quando isso se perde, infelizmente, perde-se a essência da atividade jurisdicional. E eu vejo isso com muita tristeza. Eu tenho visto, não estou dizendo que seja especificamente o caso, porque ainda depende de aprovação, mas há um aparelhamento sucessivo acontecendo na justiça brasileira. E isso é muito ruim quando o magistrado, membro do Ministério Público, leva para os autos a sua pré-convicção política, ideológica, de vida, de formação, quando na verdade ele tem que se livrar de tudo isso para analisar as provas dos autos. Jurisdição teria que ser a atividade pela qual o juiz aplica a vontade objetiva da lei ao caso concreto, e não a sua vontade pessoal já feita, já formada muito antes do processo, e aí ele vai usar a argumentação jurídica como um biombo dialético para chegar, fazer aquela conta de chegar e justificar uma decisão que ele já havia tomado antes mesmo de ouvir os argumentos e ler as provas. Tudo isso é muito triste e acho que nesse momento ele deveria espontaneamente se afastar da Lava Jato. Agora quero te ouvir também, Marcelo Suano. Você acredita que, por essas argumentações levantadas pelo Ministério Público, a Justiça deve acatar esse pedido de suspeição? Ele deve sim, a Pio deve ser declarado suspeito? Além dessa questão da senha que o Capês levantou para a gente, LUL 2022 ou LUL 22, né, Capês, que você levantou aqui para a gente, tem ainda essa suspeita ou até já comprovação de que ele fez uma doação para a campanha de Lula. Então, todos esses elementos para você apontam sim para uma parcialidade e a Justiça deve aceitar esse pedido do Ministério Público? Lívia, eu vou ser muito direto. Tecnicamente, o Capês é irretocável. Seria até o desnecessário ir além daquilo que o Capês falou tecnicamente. Mas vou pegar alguns elementos lógicos do problema. Tá? Isso é o que nos traz a angústia em cima de um ponto que também o Capês nos trouxe. Credibilidade é o ponto essencial. Quando nós observamos a senha LUL 22, há muitos elementos que precisam ser trazidos para realmente chegar à conclusão de que só é de uma referência à sua excelência, o presidente Lula. Agora, eu creio que já há elementos. Cabe àqueles que vão fazer essa averiguação trazê-los para que isso possa ser confirmado. Há outros pontos. Há posicionamento, manifestações. O Capês, como trouxe, eu sonho, tem além, eu sonho um dia em que no Brasil nós teremos juízes que se manifestarão pelos autos, independentemente dos seus posicionamentos ideológicos. Seus posicionamentos ideológicos estarão ali, na justificativa de suas decisões, porque ele apresentará a sua perspectiva. Ora, quando nós observamos e tentamos pegar a credibilidade, todo o histórico que traz até agora é um histórico negativo para que tenha credibilidade, Sua Excelência, o juiz que foi indicado. Por qual razão? Por uma razão simples. Ele nega, depois ele retrocede, ele confirma e diz que não tem vínculos ideológicos ou não tem vínculos de forma alguma, seja com o presidente, seja com o partido. Independentemente de que haja ou não, o simples fato dele ter feito esse vai e vem já o coloca sob suspeição, porque mostra que ele está numa condição em que ele perde a credibilidade, ele não está apresentando equilíbrio lógico, psicológico, e alguns dirão, haverá equilíbrio moral? Este é o grande problema. Quando você tem uma situação como essa,
já gera um vício de origem. Tudo aquilo que tem um vício de origem e esse vício está vinculado à credibilidade, o resultado nós já sabemos qual é. Não precisa ter um grande construtor de cenários. É o fracasso. E esse fracasso tem custos para a sociedade e tem custos para algo que é muito maior. A credibilidade para o nosso sistema jurídico, que pode ser refletido em outros aspectos, como segurança jurídica. Que segurança nós vamos ter quando nós temos uma situação como essa, em que se faz de conta que não viu o que aconteceu com um juiz que vai ocupar uma posição, uma função para a qual ele perdeu a credibilidade. Particularmente, eu acredito que a situação ficou de uma forma tão confusa, tão complexa, que o melhor caminho, talvez até para permanecer tudo como sempre foi, é que ele seja afastado. Se é que não vão chegar a um acordo com ele, para que ele se afaste, para sair moralmente, se não ileso, pelo menos mais confortável.